Pronto. Abertas as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá? Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Olha quantas vezes você vai escutar a palavra paz aí. E edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cercamo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temê-lo buscando, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que trazia pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que trazia escudo, e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Você observou quantas vezes você escutou a palavra aí, paz? Foi? Quantas vezes aí você falou a palavra paz? A palavra paz aí talvez seja a palavra mais falada do texto, paz. Veja, eu quero dar um tema a essa mensagem, e o tema dessa mensagem hoje é: sede fortes e corajosos, porque o Senhor é a nossa paz. Esse é o tema da mensagem essa noite: sede fortes e corajosos, porque o Senhor é a nossa paz. Essa personagem aqui, Abias, do versículo 1, né? Nós iniciamos o texto narrando sobre um homem chamado Abias. Abias é o pai de Asa, e nós vamos falar dele mais na frente. Ou seja, Asa sucedeu seu pai como rei, que faleceu. A Bíblia descreve aqui como descansou, como você mesmo leu aí, descansou. Como diz o texto de Apocalipse, temos uma referência para isso. Descansou das suas fadigas, como um homem bem-aventurado. Asa não só descansou, ou Abias, como descansou como um homem bem-aventurado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele morreu no Senhor. Só descansa como um homem feliz quem morre no Senhor. Isso é importante nós levar em consideração. Veja, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi, não precisa abrir não, irmãos, só se quiserem abrir para acompanhar. Apocalipse capítulo 14, 13, se não quiser não precisa não. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha aqui, irmãos, que texto. As obras daquele que morre acompanham ele. E o texto diz que são felizes, são aqueles que morrem desde agora no Senhor. Está vendo? É feliz, irmãos, aquele que morre em Cristo. E ele diz o porquê. O Espírito testifica para que descanse das suas fadigas aqui da terra. E ele continua dizendo: pois as suas obras os acompanham. O que quer dizer aqueles que morrem na presença do Senhor? Aqueles que se vai desse mundo sendo fiel a Deus, eles são felizes, muito felizes. E o que eles fizeram aqui será recompensado no céu. Quando a Bíblia diz assim: e as suas obras o acompanham, quer dizer que o que ele fez aqui
vai ser recompensado no céu. Porque o versículo diz, como eu disse, as suas obras acompanham. Isso significa que não são esquecidas. O que nós fazemos aqui não são esquecidos. Inclusive, você precisa gravar uma coisa: só vai permanecer nos céus aquilo que você fez para o Senhor aqui. Só vai ter reconhecimento no céu aquilo que você buscou fazer para a glória de Deus aqui na terra. Então, no lugar do justo e piedoso servo de Deus Abias, que descansou das suas fadigas, sobe no trono Asa, seu filho, para reinar em seu lugar. Veja, irmãos, o texto aí nos traz uma declaração muito importante. Como diz a Bíblia aí para nós, em cujos dias a terra esteve em paz por quantos anos? 10 anos. Um tempo considerável, irmãos. A terra esteve em paz por 10 anos. Irmãos, essa referência em cujos dias aqui, a terra esteve em paz em 10 anos, significa que não houve guerra. Durante esse período, ele teve um reinado de paz e tranquilidade. Isso também tem muito a ver com a guerra anterior que o pai dele pelejou contra o rei Jeroboão. Nós vamos ver daqui a pouco. E venceu, certo? E transmitiu para ele, para o seu filho, um reinado de paz. Não houve guerra no reinado de Asa, mas houve guerra no reinado do pai, Abias. Se você botar aí um versículo, não precisa depois, Abias está guerreando contra Jeroboão e venceu. E uma vez que ele venceu, ele passa o reinado ao seu filho em paz. Então, durante o reinado de Asa, por 10 anos, não houve paz. Porque, como eu disse, o pai estabeleceu, passou para o filho, transmitiu para o seu filho um reinado de paz. Mas, irmãos, de onde vem e de onde veio essa tão desejada paz? Que o mundo deseja, que todo rei deseja, que todo governante deseja ter um reino de paz, de fortaleza e de prosperidade. Aonde está essa paz tão procurada? Amados irmãos, procura-se em todo mundo a paz. Procura-se paz em todo mundo. As pessoas procuram a paz no relacionamento, procura-se a paz na vida sentimental, procura-se a paz na vida profissional. Resumindo, irmãos, as pessoas procuram paz em todas as áreas da sua vida. É fato isso? É verdade isso? Claro! As pessoas estão loucamente atrás da paz. Vivemos num mundo que fala muito em paz, mas vive em guerra. Então, como eu disse, o mundo está à procura da paz. Mas aonde ela está, irmãos? Porque procurar não é sinônimo de achar. E querer não é sinônimo de ter. Realmente o mundo está atrás da paz. Pessoas, mas não encontrou ainda. É fato, você tem que admitir comigo, nós devemos analisar hoje aqui, que a paz é uma das palavras mais faladas. Ah, como eu queria viver, ter um casamento em paz. Ah, como eu queria ter paz naquele trabalho. Irmãos, a paz, quem não quer ter? É algo que traz tranquilidade para as nossas almas. Mas a verdade é que o mundo está atrás, mas não encontrou ainda. Então os governantes, o que acontece? Proclama em alta voz, levianamente, paz, paz. Mas todavia, o mundo está em guerra. Quem concorda que o mundo está em guerra, diga um amém. Amém. O mundo está em guerra, irmãos. Agora veja bem, irmãos, por que o mundo está em guerra? Veja bem, você já começou a perceber porque eu estou falando de paz. O texto fala muito de paz aqui, de um homem que estava em paz, de um reinado em paz. Deus lhe deu descanso por todos os lados. Enquanto meditava, isso me chamou a atenção. Veja, o mundo está em guerra. Há guerra entre famílias. Pai mata filhos, filhos mata pais, irmãos mata irmãos, marido mata esposa, esposa mata. Nós estamos vendo isso em jornais todos os dias. Está havendo guerra no mundo. Engana-se, irmãos. Engana-se uns aos outros, trai uns aos outros. A família está em guerra, irmãos. E a partir do momento que a família está em guerra, o país está em guerra. Grave isso. Que a moral de um país é as famílias.
A partir do momento que a família está em guerra, o país está em guerra. Irmãos, engana-se quem pensa que as maiores guerras é aquelas que já tiveram no passado, com mísseis, armas poderosas, tanques de guerra, países lutando pelo poder, um contra o outro. Pois eu afirmo a você que as maiores guerras estão acontecendo agora, dentro de muitos lares. Pode ter certeza disso. Quando falamos de guerra, vem logo a pensar nas guerras mundiais que tiveram, com bomba, com armas poderosas, países de um lado guerreando contra o outro, e esquecemos, irmãos, que as maiores guerras está acontecendo agora, dentro de muitos lares. Pois, pais em guerra contra filhos, filhos em guerra contra pai, maridos em guerra contra esposa, esposa em guerra contra maridos. Irmãos, em guerra contra irmãos, parentes em guerra contra parentes. Irmãos, guerra entre os poderes, guerra entre o poder executivo e o judiciário em nosso país, nos Estados Unidos, guerras civis em países aí fora, rumores de guerra entre países diferentes, guerras contra crianças indefesas ainda no seu ventre. Já parou para pensar? Isso é guerra, meu irmão. É porque talvez nós só olhamos, irmãos, de uma forma pequena. Está havendo guerra em todas as áreas. Estão tentando matar as crianças indefesas antes mesmo que elas nasçam. Está havendo guerra, irmãos. Guerra contra crianças indefesas no ventre. Irmãos, se vocês pararem para pensar e analisarem, há guerra em quase todas as áreas da sociedade. Em todas. Porque, irmãos, a palavra paz, ela tem sinônimo de verdade. Onde reina a verdadeira paz, ali também reina a verdade. Só que o problema é aonde é que reina a verdade. E em qual área da sociedade ela está. Irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava comigo mesmo, refletindo muito sobre isso. Então eu esforcei-me para olhar com os olhos espirituais, para que eu pudesse ver um pouco mais longe, tendo uma cosmovisão da sociedade em cada área que ela exerce. E aí eu me perguntei, em que área da sociedade, das mais importantes, há paz? Pense comigo aí. Me diga em qual área da sociedade, das áreas mais importantes, você pode olhar e dizer, nessa área há paz. Não tem, irmãos, não tem. Não há paz na educação, não há paz no executivo, não há paz no legislativo, não há paz no judiciário, não há paz nas ruas, não há paz nos trabalhos. As pessoas perdem a vida trabalhando, é roubada, indo em direção ao seu trabalho. Não há paz. Não há. Presta atenção, o mundo está em guerra. Não há paz nas casas, entre as suas famílias, guerra, conflitos. Não há paz nas notícias de jornais. Meu irmão, os jornais só notificam para nós notícias ruins. Um homem que matou, um homem que trucidou, outro homem que fez uma loucura. É isso que nós estamos vendo no mundo afora. Tem pessoas que nem querem assistir jornal mais. Eu vou lá assistir jornal, só passa coisa ruim, é a verdade. Não tem para onde correr, não há paz. Não há paz entre países, irmãos. Não há paz. E sempre cada um buscando os seus próprios interesses. Pode ver. Os países são cada um buscando os seus próprios interesses. Então, se você observar, para alcançar os seus próprios interesses, se eles tiverem que enviar mísseis, enviar tropas para matar crianças, famílias inocentes, eles não hesitem em fazer para alcançar os seus objetivos. Como estamos vendo a Rússia fazer com a Ucrânia. Quantas crianças morreram lá? Quantas famílias? Não há paz. Não há paz. Irmãos, eu olhando para tudo isso que eu acabei de falar a vocês, eu entendi melhor porque que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Ele sabia que nós viveríamos em um mundo completamente em guerra, nas áreas mais importantes da sociedade. Que o mundo estaria em trevas. E trevas representa exatamente isso. O mundo em guerra, hostil.
o mundo tenebroso, cruel, o mundo em decomposição, apodrecendo. É esse mundo que nós estamos vivendo. Pode ter certeza disso, o mundo que estamos vivendo está em decomposição. Como é que eu provo isso rápido? Lembre de Mateus capítulo 5, versículo 13. Você lembra o que Jesus disse lá? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe o que significa? O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, a terra, ela vai entrar em um processo de decomposição. E o sal, como nós mesmos sabemos, ele é colocado na carne exatamente para impedir que a carne entre em processo de decomposição, ou seja, de apodrecimento. Então Jesus estava dizendo assim, olha, a terra vai cheirar mal, ela vai entrar em um processo de apodrecimento, e vocês na terra é quem vai fazer a diferença. É isso que ele estava querendo dizer quando ele disse, vocês é o sal da terra, vocês é o gosto da terra, vocês é quem vai impedir que a corrupção se espalhe. Eu não digo isso para te assustar, você que está aqui, ou você que vai me assistir depois. Mas é que como cristão, irmãos, à luz da Bíblia, devemos procurar entender amplamente em que tipo de mundo que estamos vivendo. Devemos procurar entender como cristão, amplamente, em que tipo de mundo estamos vivendo. Por quê? Porque isso nos ajuda, tanto no entendimento das próprias Escrituras, como também das situações que ainda iremos enfrentar aqui, nesse perverso mundo. Quando você entende que mundo é que você está vivendo de uma forma ampla, você entende melhor as Escrituras, entende também que quando vier dificuldades que iremos enfrentar, você entenderá por que está passando por isso. Então, a guerra é o oposto da paz. Então, por que tanta guerra? A resposta é a ausência da paz verdadeira. A falta da paz verdadeira faz que a terra esteja como ela está. Então, irmão, sabe qual é a pergunta que fica? Como é que esse homem conseguiu, em um ambiente tão hostil, ter paz durante 10 anos? De que forma o pai dele conseguiu transmitir esse reino de paz para o seu filho? Então a pergunta que fica é esta: onde está essa paz que tanto se procura e se fala? Porque os comandantes, os governantes, eles proclamam paz. Eu quero um governo de paz. Gasta milhões com armas poderosas e bombas poderosas nucleares. Inclusive tem um estudo que, se você pesquisar o tanto de dinheiro que é gasto com bombas atômicas, era o dinheiro suficiente para acabar com a fome em todo mundo. Tá bom para você? Proclama-se paz, mas inspiram-se a guerra. Aonde está essa paz, irmãos? Que tanto se fala. O mundo não tem a resposta. Não tem. O mundo não tem a resposta. Eles não sabem dizer onde está a paz, mas a palavra de Deus tem a resposta. E ela está aí, no texto, capítulo 15, versículo 15. Vamos ler, irmãos. Aonde está essa paz? Vamos lá. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por ele foi achado. O Senhor lhes deu paz por todas as partes. Aleluia! É Deus que traz a paz, meu irmão. Não importa, ainda que o homem tente buscar essa paz, ele não vai achar. É o Deus vivo que traz paz. Veja, irmão, que o texto é enfático em dizer: o Senhor lhe deu paz por todas as partes. Agora, vamos, versículo 14 aqui, versículo 5. Também tem a resposta para nós. Também aboliu, capítulo 14. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Meu irmão, não tem outra forma. Versículo 7 agora. Disse, pois, a Judá: edificamos esta cidade, cercamos-nos de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus, e temos-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Meu irmão, quem traz paz e repouso de todos os lados é
nossa paz jamais será encontrada nesse perverso mundo. Nunca, nunca, jamais a nossa paz vai estar aí. Porque o texto deixa claro que Deus é quem nos dá a paz de todos os lados. O texto é exclusivo. Ele diz que essa paz, irmão, ela é exclusiva, está em um lugar exclusivo. A resposta é: a paz que Deus nos traz vem do céu, a partir do Filho dele, Jesus Cristo, para o nosso coração. Ela está em um lugar exclusivo, lugar que se chama céus, em uma determinada exclusiva, separada, a única pessoa, se chama Cristo. Essa paz não se encontra em nenhum lugar, senão em Cristo, está em Deus. A paz que as pessoas procuram nesse mundo, não encontrarão. Só Deus pode dar, só Deus pode trazer paz para as famílias. Só Deus pode trazer paz para a sociedade. Só Deus pode trazer paz entre as nações. Só Deus pode trazer paz para mim, meu irmão. Só Deus pode trazer paz em todas as áreas de nossas vidas. Aqui está a resposta, irmãos. Por que esse homem teve paz? Porque essa nação durante esse período teve paz? Porque de todo o coração e de boa vontade eles buscaram o Senhor. Eles buscaram o príncipe da paz. Por isso eles tiveram paz de toda parte. Por isso Asa teve paz no seu ministério, paz no seu reinado, paz na sua vida espiritual, paz na sua vida familiar, paz na sua vida interior, paz diante dos seus inimigos. Isso aqui, irmãos, é para que se cumpra o que diz Salmos 33:12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está escrito, meu irmão, a nação que teme a Deus, essa tem paz. E Salmos diz isso para nós, 33:12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui está a resposta. Por que não se encontra a paz que tanto se procura e que tanto se fala? Porque não há paz nesse mundo, porque não há paz nas famílias, porque não há paz nas áreas mais importantes da sociedade, porque Deus não é o Senhor deles, porque o Senhor não é o centro da vida deles, por isso não há paz. Glória a Deus. Meu irmão, nós não iremos encontrar paz nesse mundo, porque esse mundo não tem a verdadeira paz para nos dar. Ele não tem. A única coisa que esse mundo pode lhe dar é uma falsa paz, e uma falsa segurança, e uma falsa alegria. Isso ele dá, irmãos. Isso ele dá e tem dado a muitas pessoas. Uma falsa paz, uma falsa alegria e uma falsa segurança. Eu tive essa falsa paz, tive essa falsa alegria, tive essa falsa segurança, e vim perceber que essa falsa paz, ela vem tão enganosa, mas chega um determinado momento que você percebe que ela não preenche o vazio. A lacuna continua lá. Irmãos, o descontentamento continua lá. Porque é falsa. As pessoas estão procurando a paz no lugar errado. Não vão achar. Eles estão procurando a paz nas realizações. Estão procurando a paz nos cônjuges. Eles estão procurando a paz nas riquezas. Eles estão procurando a paz na realização dos sonhos. Eles estão procurando a paz nos filhos, nos maridos, nas esposas. E não vão encontrar. Não vão, meu irmão. Eles estão procurando a paz nas boates, nas drogas, nas bebidas, na beleza, no dinheiro. Não vai encontrar. E no final, o que é que elas encontram? Frustração, decepção, uma sociedade doente e depressiva. Olha se não é isso que estamos vivendo. É uma sociedade doente e depressiva. Irmãos, o que é a depressão? A ausência de Deus. A falta de Deus naquele coração, a falta da presença que enche, que traz a verdadeira alegria dentro daquela alma. Essa é a resposta mais cabal para a depressão. Aleluia. Eles buscam a felicidade no dinheiro, não encontra, na realização não encontra, no sonho não encontra. Quando percebe que não encontrou, cai em decepção, cai em angústia, cai em depressão e às vezes até tiram a própria vida. A paz que tanto buscam, o preenchimento que tanto busca,
às vezes até consegue a conquista dos seus sonhos, mas o vazio continua lá. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão realizadas de tudo, mas não é feliz, não tem paz. Porque, irmãos, se dinheiro e realizações de sonhos trouxessem paz, não tinha noticiários de muitos milionários que tiraram a própria vida. Você entende isso? Não está lá a paz, não está nisso que o mundo anuncia para nós. Você quer ter paz, quer ser feliz? Seja rico, seja ganancioso, sonhe alto. Não! Mentira! A felicidade, a paz não está lá. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eles conseguem a conquista dos sonhos, mas o vazio continua lá, a guerra continua lá, naquele coração vazio de Deus. Porque você realmente precisa, não é de coisas, de materiais. Eu e você precisa, é de Deus. É de Deus que precisamos, meu irmão, não é de coisas. Precisamos, irmãos, de Deus. Quantas pessoas, irmãos, você olha e diz: poxa, você tem tudo, mas não é feliz, não tem paz, o coração está vazio de Deus. Porque o que realmente precisamos, irmãos, não é de grandes realizações de sonhos, não é de uma beleza esplendosa, não é de carrada de dinheiro, não é de casamentos de sonhos. Nós precisamos da presença de Deus, consoladora, preenchedora, confortadora do Espírito Santo de Deus, enchendo e preenchendo os nossos corações. É disso que nós precisamos. Só Ele verdadeiramente cura a nossa alma. Só Ele verdadeiramente traz rios de água viva para o nosso interior. Porque com a presença de Deus teremos paz com o casamento que temos, teremos paz com o dinheiro que temos, teremos paz com a aparência que temos, teremos paz mesmo não tendo realizado todos os nossos sonhos. Glória a Deus. Porque temos Deus do nosso lado, e isso é o bastante. Porque Cristo é o que traz vida, esperança, aquilo que está morto dentro de nós. Como Ele trouxe a mulher samaritana. Veja, irmãos, mulher que não tinha paz consigo mesmo, não tinha paz com o seu próximo, não tinha paz na sociedade, uma mulher que vivia em guerra entre si mesma, tinha vergonha de si mesma, vergonha das outras pessoas. Notem, a hora que ela foi buscar água, nessa época, era normal que as mulheres, eu vou pedir que você abra agora, João, capítulo de número 4, para que nós entendamos isso. João capítulo 4. Agora eu vou ter que abrir com vocês aqui. Esperem só um instante. Já cheguei nele. Vamos lá. Capítulo 1. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia, batizava os discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher, aqui os historiadores dizem que é a meio-dia. Nisto veio uma mulher, os intérpretes, melhor dizendo, samaritana, tirar. A mulher foi fazer o que lá? Tirar água. Olha lá. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pedes
dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e eu te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Dá uma paradinha aí, irmãos. Dá uma paradinha para nós entender o que está acontecendo aqui. Veja, irmãos. Por que essa mulher está sozinha nesse poço? Tem um mistério aqui. Essa mulher está sozinha nesse poço, ao horário de meio-dia. Por que ela escolheu o horário de meio-dia? Porque essa mulher tinha vergonha da sociedade, tinha vergonha de si mesma. Essa mulher não tinha amigas. Então, era natural que mulheres, pelo horário da manhã, se juntassem e fossem tirar água juntas. Quando você vê essa mulher sozinha, é porque ela está indo num horário que ela não quer ser vista. E também ela sabia que ela não era bem-vinda com as outras mulheres. Por quê? Por causa da sua reputação. Então, vamos parar aqui, olhe bem. Ela vai buscar água, como eu disse, era natural que as mulheres se ajuntassem para buscar água, para tirar água no poço, juntas. Mas essa mulher não era bem-vinda, porque ela tinha uma reputação má. Então, com vergonha, ela vai em um horário que o poço não tem ninguém. Ela sabia que meio-dia ninguém tira água. Então ela vai em um horário exclusivo. Mas tinha alguém lá esperando ela, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Ela tinha vergonha de si mesma. Era uma mulher triste, que não tinha paz, que não tinha amigos, irmãos. Mas tinha alguém lá esperando ela. E, meus irmãos, ela não tinha com quem conversasse. Por quê, irmãos? Ela estava com vergonha. Ela vai em um horário que o poço não tem ninguém. Essa mulher provavelmente não tinha amigas, como eu disse, porque buscou a felicidade nas coisas erradas. Buscou paz no elemento errado. Mas quando ela se encontrou com a verdadeira paz, com aquele que traz luz, com aquele que preenche o nosso vazio, com aquele que cura a nossa alma, a vida dessa mulher mudou. E eu quero que você leia comigo aí, vamos lá. Olha o que acontece quando a verdadeira paz entre nós. Então, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos, seu gado, e afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Ela está aqui ainda desacreditando, é num tom sarcásticos, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido. Jesus percebe que ela não está crendo, percebe que essa mulher ainda está incrédula, talvez não acreditando quem estava falando com ela. Jesus, sabendo da vida suja dessa mulher, que ela teve 5 maridos e que tinha mulher dela, Jesus disse: então, mulher, vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Revelou a vida da mulher de pecado. Você está em pecado. Você está com um homem que não é seu. Vamos ver o que aconteceu, irmão. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer que Pode escrever que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse que perguntas ou que falas com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, largou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com
Essa mulher passou de uma mulher devassa, de uma mulher sem moral, para uma missionária do Senhor Jesus Cristo. Está vendo o que Deus faz, irmãos? Deus mudou a vida dessa mulher. Essa mulher, irmão, você viu que ela largou o cântaro? Porque não fazia mais sentido. Ela encontrou a paz. Rios de água vivas entrou dentro do coração dessa mulher. Não importava mais para onde ia. Sabe o que foi que ela foi fazer? Evangelizar, pregar, dizer: eu encontrei aquele que vem em nome do Senhor. Vamos! E a Bíblia diz que ela traz um bocado de samaritano e eles creem na palavra de Deus e são salvos. Você viu o que aconteceu? A mulher se tornou um canal de bênção, se tornou uma atalaia de Deus. Por viés da vida da mulher que não tinha valor, homens foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu porque essa mulher encontrou a verdadeira paz. Amém? Volte para lá, irmãos. Volta para Crônicas. Está vendo, irmãos? Assim eu afirmo, as pessoas não encontrarão a paz enquanto continuar buscando a paz nos elementos errados. Porque ela não está aí e nunca esteve. Irmãos, a paz se encontra em um caminho. Eu quero que você saiba disso. A paz se encontra em um caminho. Veja aí, 2 Crônicas, capítulo 2, ou capítulo 14, versículo 2. O que é que diz aí? Asa fez o que era bom e reto perante o... Aí está a resposta. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Isso aqui nos ensina que a verdadeira paz, ela reina e ela reposa e ela mora onde existem famílias e corações rendidos ao Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é o início de tudo, irmão. A paz que Asa tinha e que repousou sobre o seu reinado diz muito por causa do versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Isso nos ensina que a paz está onde há temor de Deus. Glória a Deus. Aí há a paz. Onde há um coração sincero, decidido em fazer o que é bom e reto perante o Senhor, a paz reina. Onde está um coração leal, verdadeiro, que adora o Senhor de todo o coração, ali está a paz. Que ama servi-lo em espírito e verdade. Veja que Asa fez grande reforma, e ela começa a partir do versículo de número 4. Leia comigo aí o que esse homem fez. Ele fez muitas coisas aí para o Senhor, e essas reformas falam muito comigo. Às vezes você está precisando de uma reforma em nossas vidas. Reforma em nossa vida espiritual, reforma em nosso casamento, reforma em nosso lar. E Asa fez isso. E reforma é sempre bom, irmãos. Olha lá, olha o que Asa fez a partir do versículo 4. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus dos seus pais, que observasse a lei, os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, os altares dos incensos. Houve paz, edificou a cidade fortificada em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edificamos estas cidades, cercamos-nos de muro e torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra está em paz. Agora, veja, irmãos, continua a reforma de Asa, capítulo 15. Asa fez muitas coisas que devemos considerar essa noite, que talvez nós estejamos precisando em nossa vida espiritual. Capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro. Não, melhor, de onde ele começou a reforma. Aqui, congregou Benjamim, Monte Israel. Só um instante. 8, versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Israel.
e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Veja, irmãos, pessoas que foram embora por causa da corrupção, quando viram e ficaram sabendo que Asa estava tendo compromisso com a lei, com o culto, com a adoração, estava derrubando os ídolos, os fortes ídolos, para colocar Deus no centro de Israel, e ele conseguiu, trouxe o culto novamente para o seu lugar, derrubou a idolatria, trouxe Deus novamente, para que o nome de Deus fosse glorificado. Às vezes precisamos também de uma reforma como essa. Às vezes tem ídolos tomando o lugar de Deus em nossos corações. Às vezes tem coisas sendo colocadas onde não devia. Às vezes tem coisas sendo colocadas onde Deus deveria estar. Às vezes, irmãos, olhando o texto desse dizendo, não, foi para aquela época, foi ótimo. Isso aqui é uma das grandes reformas. Asa é um dos grandes reformadores da Bíblia. Essa reforma aqui foi importantíssima para Israel. Teve outros, teve Josafá, teve Josias, teve Ezequias, teve Davi, mas Asa também está nesse meio. Ele foi um dos homens que quando olhou e disse, não pode se cultuar Deus de qualquer jeito. Não, Deus é santo, tira essas imagens daqui. Não, levante o altar do Senhor. Não, traga o sacerdote para dar o melhor culto a Deus. E as pessoas que estavam longe, observando esse compromisso, esse temor de Asa, essa missão dele de fazer tudo conforme a vontade de Deus, voltaram para Israel. E é bem assim, irmãos, eles perceberam que tinha um homem de Deus lá. Agora veja, irmãos, quando alguém procede assim, age assim como Asa agiu, ainda que se levante inimigos, tempestades, situações difíceis que vêm para tentar tirar a paz daqueles que estão em paz com Deus, não consegue. Quando o homem de Deus, irmão, se porta assim, com tal zelo, porque qual é o nome que podemos dar a Asa aqui? Um homem zeloso para com Deus, um homem que queria dar o melhor, um homem que não aceitava cultuar Deus e o mundo, um homem que não aceitava um culto frio, carnal, mentiroso. Asa queria um culto santo, um culto bíblico, um homem que entendeu quem Deus era, um homem que entendeu que para Deus tem que ser conforme a sua lei. Então ele derruba ídolos, ele derruba os altares de Baal, faz uma reforma, levanta o altar de Deus e faz aquilo conforme a vontade de Deus. Quando alguém procede assim, quando alguém é zeloso em obedecer a Deus nessa proporção, ainda que se levante inimigos, tempestades, situações difíceis que vêm para tirar a paz daqueles que estão em paz com Deus, tenha certeza de uma coisa: não consegue. Por quê? Porque Deus é com aqueles que temem ao seu nome. Por que não consegue? Aqueles que obedecem o nome de Deus e é zeloso com a sua palavra. Irmãos, esses versículos que iremos ler aqui agora mostram que Deus e a sua paz. Irmãos, esses versículos que iremos ler agora mostram que se Deus é a sua paz, ninguém tira ela de você. Ninguém. Esses versículos que iremos ler agora afirma para nós que se Deus, olhe bem, se Deus não é o dinheiro, não é a felicidade momentânea, não é as riquezas, não é as realizações dos sonhos, se Deus é a sua paz, ninguém tira ela de você, por mais que as dificuldades pareçam ser mais fortes do que você. Vamos lá, leia o versículo agora de número 9 e vamos ver isso. Capítulo 14, versículo 9. Se Deus é a sua paz, ninguém tira ela de você. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de quê? E 300 carros, chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Zefta, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer. Nenhuma batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome
viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Agora, para aí rapidinho. Quantos homens saíram para ferir Asa? Quantos soldados Asa tinha? Quantos soldados Asa? Quem está lembrado aí quantos soldados Asa tinha? Leia aí de novo o versículo 8. Vamos lá. Edificaram, prosperaram, tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que trazia paves e lança, e 280 mil de Benjamim. Dá quanto? 680 mil. Não é isso? 680 mil contra 1 milhão, irmãos. Difícil, não é? 680 mil contra 1 milhão. Quem está na vantagem aqui? Humanamente falando, o etíope. É ou não é? Só que quem teme ao Senhor sempre estará do lado do mais forte. Vamos ver isso aqui agora? Vamos lá, versículo 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Sabe por quê, irmãos? Está vendo, irmãos? Quando o homem faz o que é reto perante o Senhor, ele estará sempre do lado mais forte. Sempre. Observe isso, irmão. Humanamente, qualquer um dizia: está louco, já perdeu a batalha, acabou, Asa, desiste, Asa, se rende. Mas do lado de Asa estava o Senhor dos exércitos. Por isso, irmãos, não devemos temer, porque o Senhor é a nossa paz. Conseguiu tirar a paz de Asa? Não. Porque ainda, irmãos, que se levante dificuldade. Eu tinha que explicar primeiro para depois mostrar a vocês por que eu estava falando isso. Ainda que se levante obstáculos, tempestades que pareçam mais fortes do que você, não tira a sua paz. Não tira. Tirou a paz de Asa? Não. Ele continuou em paz, prosperou contra os seus inimigos, porque ele estará sempre do lado mais forte, com Deus poderoso, lutando ao seu favor. Jamais ele será minoria, por mais que humanamente falando pareça que estamos em desvantagem. A Bíblia nos garante que aquele que é amigo de Deus jamais estará em desvantagem em qualquer peleja que esteja enfrentando. Abra aí, vamos lá, vá para o versículo de número capítulo 32, aí de Crônicas mesmo. Capítulo 32 de Crônicas. Versículo 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, depois de que, irmãos? Vocês estão lendo comigo aí? Depois dessas coisas e desta fidelidade. Você leu aí? Fidelidade de quê? É a reforma do rei Ezequias. Outra reforma aqui. Fez parecido com Asa. Trouxe o culto para Deus. Foi um homem zeloso. Aí a Bíblia faz questão de dizer assim: depois que ele fez isso e foi fiel a Deus, olha o que aconteceu. Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Eles nos ajudaram e assim muitos povos se ajuntou, taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois dizia: porque viram os reis da Síria e acharia tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torre, levantou também outro muro por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, e não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Aleluia! Que declaração, não é, irmãos? Meu Deus do céu! Não temas, meu irmão! Não tenha medo, porque o que está com nós é maior do que o que está com eles. E é nisso que devemos crer, igreja. É nisso que devemos crer.
Ezequias levantando a voz dizendo: é mais numeroso do que nós, é mais forte do que nós, mas quem está conosco é o Senhor da guerra. 1 Reis, vamos lá, deixa eu ver aqui só para, olha outra passagem tremenda. 2 Reis, capítulo, aí mesmo, vamos para o capítulo 6 agora, vamos lá, capítulo 6, sim, Crônicas, é Reis, irmãos, quer dizer, Reis, 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Vamos ler o versículo 8? Vamos ver? E aí você vai lembrar do tema. Segue fortes e corajosos, porque o Senhor é a nossa paz. Vamos lá, irmão. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Até aqui, para nós entender rapidinho. O rei da Síria desceu para guerrear contra Israel e estava armando emboscada. Tinha um homem de Deus lá, profeta, avisou ao rei, porque Deus avisou a ele, para não passar por aquele lugar. Olha o que aconteceu, vamos lá. Guarda-te e não passe por aquele lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Agora, então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem é dos nossos, não nos farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Tremendo, não é, irmãos? Meu Deus do céu, ninguém, rei. É quando o senhor está pensando lá, antes de dormir na cama, Deus sabe e fala ao povo os seus intentos. Diga se não é tremendo isso, irmãos. Na câmara de dormir, ele disse agora, olha lá, irmão, disse o rei: ide e vede onde ele está. Ele quem? O profeta. Para que eu mande prendê-lo. Foi ele dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes. Tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus é um servo de Eliseu. O moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros havia cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ah, meu senhor. Sabe o que aconteceu aqui já, né? Perplexo, está com medo. Ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia! Meu irmão, essa declaração é forte. A cidade está cercada de cavalos. Mas irmãos, vem cá, o que Eliseu está vendo para que diga uma declaração dessa? Vamos ler o que ele está vendo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Os carros, os anjos de Deus estavam naquele lugar. Meu irmão, Deus peleja a favor daqueles que lhe é fiel. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, isso é tremendo, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus cegou todos eles ali. Todos os soldados ficaram cegos, não achando a casa de Eliseu, até que se foram embora em paz, sem que tocasse num fio de cabelo do profeta. Está vendo, irmãos? Deus é a nossa paz. Ainda que as coisas venham tirar sua paz, se ela estiver em Cristo, ninguém pode tirar, meu irmão. Textos mais claros do que esses não existe, para que entendamos de onde vem a verdadeira paz. Aonde está a verdadeira paz? Com quem está a verdadeira paz? Está com o povo que tem o seu nome, que faz o que é reto
perante Ele. Agora, irmãos, tem uma explicação solene para o porquê a terra está perturbada e sem paz. Porque aqueles que tentam encontrar paz em prazeres, riquezas e realizações, sendo rebeldes e desobedientes à palavra de Deus, ao invés de paz, Deus os perturba. Deus os perturba, trazendo angústia, dor e desespero. Irmãos, a ideia que Deus, olhe bem, a ideia que Deus vai perdoar o rebelde sem que ele tenha se arrependido da sua rebeldia é contrária às Escrituras e ao bom senso. As Escrituras é completamente contra a essa declaração. Deus só vai perdoar o rebelde se ele se arrepender da sua rebeldia. Vamos ver a prova disso agora nas Escrituras Sagradas de Deus. Pois jamais o homem terá paz enquanto estiver em guerra com Deus. As pessoas estão cada vez mais longe da verdadeira paz. Ao contrário, elas estão abraçadas com a guerra. Quanto mais longe a sociedade estiver de Deus, da paz, mais doente, depressiva, vazia ela se encontrará. Grave isso, irmãos. Quanto mais longe a sociedade estiver de Deus, do Deus da paz, mais doente, mais depressiva e mais vazia ela se encontrará. É por isso que a sociedade está doente. É por isso que a depressão é a doença do século. É por isso que em todos os lugares você vê pessoas doentes. Minha esposa está me cometendo, uma moça jovem, normal, que tem perturbações naturais, depressões. É a doença do século. Por quê, pastor? Porque a sociedade está longe de Deus. E quanto mais longe a sociedade estiver de Deus, mais doente, mais depressiva, mais vazia ela se encontrará. E por não conhecerem a Deus, buscam paz, satisfação dos elementos errados. Por eles não conhecerem a Deus, eles buscam paz, satisfação nos elementos errados. Então Deus, com a sua ira, os perturba. Abra comigo Juízes capítulo 2, versículo 6. Vamos ver agora o que acontece com uma geração que não conhece Deus. É uma geração perturbada. Juízes 6. Versículo de número. Só um instante. Eu estou em Josué. Juízes capítulo 6, versículo 1, irmãos. Irmãos, 2, 6 não, 2, desculpa. Juízes capítulo 2. Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. Agora, e a outra geração, pós eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Irmãos, essa declaração aqui, por mais que ela pareça simples, essa declaração aqui diz exatamente o porquê
que a terra está como está. Uma geração se levantou. Olha, a geração de Josué conhecia Deus. Só que a Bíblia está dizendo para nós que se levantou outra geração que não conhecia de forma nenhuma a Deus. Essa geração não temia a Deus. Se levantou uma geração que não sabia, não chamava pelo nome do Senhor. Então, o que é que acontece, irmãos? Quando uma geração não conhece a Deus, olha o que ela pratica. Continue a leitura. Vamos lá. Então, versículo 11. Fizeram os filhos de Israel. Fizeram o quê? Fizeram o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirará da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, pagões, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor a servirem a Baal e a Astrote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. Como eu tinha dito, irmãos, quando os homens não buscam a verdadeira paz e não conhecem a Deus, eles buscam a paz no lugar errado, e Deus, ao invés de trazer essa paz para eles, os perturba. Então, isso aqui mostra para nós que o que Deus faz com a nação cujo Deus, ele não é o Senhor, a ira dele se acende, ele traz angústia para essa nação, ele decreta que haja realmente guerras, angústias, depressões, desespero. O próprio Deus tira todos os meios de paz verdadeira de tais nações que não se rende a ele para o adorar. Para tais pessoas que não se rende a ele, ele o traz a angústia e a depressão. Quando não há temor de Deus no coração das pessoas, quando não há verdadeiro conhecimento de Deus dentro do coração das pessoas, quando não há prática da palavra de Deus no cotidiano das pessoas, diz a Bíblia em Juízes aí, que cada um faz o que acha que é mais correto, e é por isso que a terra está assim como está, cada um seguindo a sua verdade. Veja aí, Juízes capítulo 22, versículo 25. Já vou acabar a mensagem, irmãos. Juízes capítulo 21, quer dizer. Juízes capítulo 21, versículo 25. O que é que está escrito aí? Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vivemos num país assim ou não? Cada um tem o seu Deus. Cada um tem a sua verdade. Cada um faz aquilo que acha ser mais correto. E é por isso que Deus os perturba, tornando uma nação doente, angustiada e depressiva, porque eles estão buscando a paz nos elementos errados. Agora, irmãos, para finalizar a mensagem, para encerrar, só em Jesus, você, eu, poderemos encontrar a verdadeira paz. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Só em Jesus, você que está me assistindo ou que vai me assistir, pode encontrar a verdadeira paz. Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
As pessoas procuram a paz para aliviar o fardo. Não conseguem. Procura a paz no dinheiro, não consegue aliviar o fardo. Procura a paz nas realizações, não consegue. Mas Jesus diz assim para elas: venha até mim e eu verdadeiramente trarei para vocês a paz que alivia o fardo e traz descanso para suas almas. Eu acabo a mensagem dizendo: que por causa de Jesus, a igreja tem a verdadeira paz que o mundo não pode dar. E eu provo isso, acabando a mensagem em João, capítulo 14, versículo 27. Por causa de Jesus, a igreja tem a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Veja Jesus falando essas mesmas palavras que eu estou falando aqui agora. João 14, 27. Vou esperar todos encontrar para que nós leamos juntos. João 14, 27. João 14, capítulo de número 27, está escrito assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Meu Deus do céu, Jesus está dizendo: a minha paz é a verdadeira paz, a minha paz é a única paz que traz alívio na alma. Deixo a minha paz para você, a minha paz dou a vocês, e eu dou a verdadeira paz que o mundo jamais pode vos dar. Isso é forte, meu irmão. Olha a declaração de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Jesus está dizendo assim: a minha paz é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é enganosa, a paz do mundo é passageira, a paz do mundo é ilusória. Então eu não dou uma paz igual a que o mundo dá a vocês. A minha paz é a que refrigera as vossas almas. Então ele diz, irmãos, e eu acabo aqui: em Cristo, somente em Cristo, você e eu encontramos a verdadeira paz. E eu acabo com as palavras do próprio: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos essa noite, em nome de Jesus. Amém.